Tem uma visão que Deus jamais permite que, ou permitiria que a gente passasse por circunstâncias que não fossem para o nosso crescimento. Então a tristeza tem a sua utilidade também. Naturalmente. E nós teríamos que aprender a lidar com a tristeza como parte da nossa estrutura vivencial desde pequeno, desde crianças. Quando a gente nega a tristeza, a gente não aprende, a gente não acolhe o nosso movimento. Às vezes as mulheres, por exemplo, ficam tristes dos quadros pré-menstruais. Estão muito sensíveis a um processo hormonal. Às vezes são espíritos que têm comprometimentos nessa área do plexo, do centro genésico, com a maternidade, com a sexualidade. E quando chega o estado pré-menstrual, elas apresentam uma tristeza, não depressão. Algumas apresentam depressão, mas elas ficam tristes. Aí pode-se explorar essa tristeza para se olhar a sexualidade, a maternidade, mas também a vida de um modo geral. Não se deve negar e não se deve trabalhar a tristeza com álcool. Não se deve tratar a tristeza com remédio, porque tristeza não se trata com medicamento. Eu vou criando derivativos absolutamente nocivos, perniciosos, e que me afundam para uma depressão que eu não tinha. Se eu tento tratar a tristeza com álcool, o álcool é uma droga depressiva, ele me gera uma desinibição do ponto de vista neuromental, inicialmente, depois ele deprime. Então eu começo a entrar num quadro de depressão, porque eu começo a tratar uma tristeza que é normal, que eu poderia explorá-la lucidamente, usando um psicoativo, ou então um medicamento, tomo um estimulante, absolutamente contraindicado. Então, quando Deus nos oferece esse estado para que possamos nos olhar, nós precisamos acolher a tristeza, não negar. E precisamos acolher a tristeza da criança, porque a criança precisa aprender a lidar com a sua tristeza. Então, por exemplo, morre o peixinho dela. Aí o que é que os avós ou os pais fazem? Pega um peixinho e coloca logo outro lá e não deixa a criança ver que morreu. Então, a criança precisa fazer contato com a morte do peixinho, do animal de estimação, hamster que ela tem. Morreu o hamster. Então, ela precisa fazer contato com a morte do hamster. Ela vai chorar. Se a mãe ficar triste, chora também. Mas não tira a tristeza botando um outro hamster para a criança não sofrer. Ela não está sofrendo, ela está aprendendo. Aquelas lágrimas não vão traumatizar a criança, não vão ferir aquele espírito, não vão determinar-lhe mal nenhum, a não ser um aprendizado, se eu acolho a tristeza da criança e ajudo ela a manejar. Aproveito ali para falar da desencarnação. Mostro, meu filho, o hamster desramistou, saiu do corpinho, o peixinho desempeixou e tudo, e faz a celebração, enterrando o corpinho do peixinho, mostrando que está se enterrando o corpinho do peixinho, mas o peixinho já não está mais ali, já vai fazendo a diferença, porque quando o avô desencarnar, a criança já sabe que não vai enterrar o avô, vai enterrar o corpo do avô, porque não se enterra a pessoa, enterra-se corpo. Já vai fazendo essa diferença. E a tristeza a mãe acolhe, envolve com ternura, abraça a criança, o avô. Se tiver vontade de chorar, também chora, para a criança perceber que se chora, que se fica triste, que se é normal chorar. Jesus chorou quando Lázaro estava sepultado. Então, por que nós não vamos chorar? Nós homens, por exemplo. O pai chora. E ali nós vamos fazendo o trabalho da tristeza. Vamos fazendo a elaboração da tristeza. Não compra o peixinho logo no dia seguinte. Deixa para mais tarde para comprar um novo hamster. Que seria, diríamos assim, até a reencarnação. Olha, o vovô foi, mas vai reencarnar. Quem sabe não vai reencarnar até como seu filho, dizendo para o neto. É uma possibilidade. Vai mostrando o ciclo da vida, de tal modo que a gente começa a lidar com a tristeza como sinônimo de aprendizado e não como sinônimo de dor. Alberto, nós estamos chegando já no final nesse nosso programa. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais sobre o tema de hoje para os nossos amigos de casa. Tem de bom ânimo, afirmaria Jesus na sua passagem pela terra. Poucas vezes se viu Jesus com tanta beleza falar da alegria. Porque o amor é a virtude que se representa, que se coloca como antítese da tristeza. Porque é do amor que se deriva a alegria. O Espiritismo é uma doutrina que abraça a boa nova, as notícias felizes, as notícias alegres. E nós vamos fazer da tristeza um motivo de crescimento para, através do amor, vivermos o bom ânimo, o entusiasmo. No mundo passais por aflições, dizia Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a proposta espírita. Através do amor,
aproveitarmos a tristeza, crescermos, avançarmos e fazermos do amor um espaço para que a alegria, o entusiasmo possa banhar a nossa vida e nós possamos fazer de uma vida digna de ser vivida. Roberto, nossos agradecimentos a você. Lembramos aos nossos amigos que este programa, como todos os nossos programas anteriores, poderão ser vistos em nosso site e esperamos você no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.